Alguma vez na vida, alguém já se sentiu tão no limite, tão desesperado por uma solução, que estaria disposto a pagar qualquer preço? Hoje, a gente vai mergulhar em duas economias espirituais que negociam exatamente com isso, a nossa essência. De um lado, uma que oferece atalhos tentadores, e do outro, um caminho bem mais difícil, mas de reconstrução. E para começar, vamos ouvir a proposta desse vendedor misterioso, o dono de um mercado que dizem só aparece para quem já não aguenta mais. Ele não vende coisas, ele vende alívio, alívio imediato. E essa proposta, que parece tão simples, uma solução rápida para quem não pode esperar, é a isca perfeita para uma economia muito, mas muito perigosa. Bom, e o nosso roteiro para entender isso tudo é o seguinte. Primeiro, a gente vai analisar um mercado que vende almas. Depois, vamos fundo no custo de um atalho. Na sequência, a gente descobre um antídoto para o desespero e entende as leis da reconstrução. E por fim, a gente encara a decisão final em escolhendo a sua moeda. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar de cabeça nesse primeiro sistema. Pensa num mercado que simplesmente se materializa do nada numa rua deserta com um cheiro que mistura alguma memória boa da infância com chuva. Esse lugar, ele não aparece por acaso, sabe? Ele é atraído pela pressa, pelo desespero, e some no exato instante em que um pingo de coragem aparece. E o que se vende ali não são bugigangas, não. O cardápio é sofisticado. Ele vende soluções para as dores mais fundas da alma. Precisa de uma noite de sono sem pesadelos? Tem. Precisa daquela coragem que falta para ter uma conversa difícil? Pode pegar emprestada. É o alívio na hora para quem sente que não aguenta mais nem um segundo. Mas, e o preço? Qual é o custo real destas transações? É aqui que a oferta, que parecia tão boa, começa a mostrar os dentes. Porque nesse mercado, o preço não está na etiqueta. Ele está embutido, escondido no próprio produto. O processo em si parece inofensivo, quase um acordo entre amigos. A pessoa troca um pesadelo que se repete por uma única noite de paz. O feirante só encosta o dedo na testa, um fiozinho de luz é puxado e pronto, o alívio vem na hora. Só que essa troca, tão simples, é na verdade a assinatura de um contrato, com letras minúsculas, quase invisíveis. E aí vem o ponto central. A cada troca, um pedacinho da identidade da pessoa é arrancado, ela começa a esquecer o próprio nome, as memórias, até virar só um número no inventário do feirante, deixa de ser gente para virar produto, cliente 37, cliente 42. O feirante não está só vendendo coisas, ele está, na verdade, convertendo almas em uma espécie de moeda universal. Pensa bem, aquilo que lá no céu é chamado de mérito, ou que num plano mais denso como o umbral é alívio, nas mãos dele vira só moeda, uma commodity para ser negociada entre mundos, sem nenhum valor sentimental. Então fica a pergunta, né? Se esse mercado todo se baseia na nossa pressa, na nossa descrença de que vai ter uma consequência, qual é a resposta para isso? Como é que se combate um sistema que se alimenta da nossa própria impaciência? E a resposta não é um outro mercado, não é uma troca melhor, é um reino inteiro construído no princípio exatamente oposto. Um lugar onde a solução não é nada fácil, mas é real, é duradoura. Bem-vindos ao Umbral, um reino governado por uma entidade conhecida como Capa Preta. E aqui o lema é muito claro. Quem quer perdão, constrói. Não tem solução instantânea. O caminho para a redenção é pavimentado com trabalho, com disciplina e, acima de tudo, com um processo de reconstrução de si mesmo. E essa comparação aqui resume tudo. De um lado, a gente tem um mercado que oferece conveniência e o resultado é servidão. É uma dívida que nunca acaba. Do outro, o reino, que oferece um caminho difícil, mas que leva à soberania, ao controle do próprio destino. Os dois sistemas partem da dor, mas levam a lugares completamente diferentes. E esse reino não é um lugar aleatório, não. Ele funciona com base num pacto muito claro e com leis que não podem ser quebradas. A justiça aqui não é sobre castigo, é sobre reabilitação. É um processo com regras, feito para reconstruir e não para destruir ainda mais. O acordo é de mão dupla. O reino te oferece proteção de verdade contra esses contratos predatórios e uma chance real de evoluir. E o que ele pede em troca? Duas coisas. Lealdade aos seus princípios e a disciplina, dia após dia, de resistir à tentação de caminho mais fácil. E no coração de todo esse sistema de justiça existem 3 leis fundamentais. São só 3, mas são elas os pilares que garantem que o reino seja um lugar de libertação, e não só mais uma forma de escravidão com um nome diferente.
E aqui estão elas. A primeira, ninguém perde o nome. Isso protege a identidade. A segunda, ninguém trabalha sem entender o porquê. Isso garante o propósito. E a terceira, talvez a mais importante, ninguém é usado como moeda. Isso assegura a dignidade. Cada uma dessas leis é o antídoto direto para o modelo de negócios do feirante. E essa reconstrução não é um trabalho qualquer, é coisa de especialista. Os cidadãos do reino se juntam a uma falange, que é tipo uma unidade de trabalho para dominar uma disciplina. A falange da porteira, por exemplo, é especialista em anular contratos falsos na sua origem. Já a da floresta rastreia e resgata quem se perdeu para o mercado. São, basicamente, as forças especiais da reconstrução espiritual. E tudo isso nos leva à questão final, que no fundo é uma escolha que todo mundo enfrenta de um jeito ou de outro. O que é que tem valor de verdade? Qual é a moeda que a gente usa para negociar a nossa própria vida? Dentro do reino, o valor não é algo que se toma, é algo que se constrói, tijolo por tijolo. Existe um caminho claro de evolução. A jornada começa como aspirante, recuperando o próprio nome. Depois vira trabalhador, construindo mérito através do serviço. Com o tempo, pode-se tornar um guardião, protegendo os outros, até, quem sabe um dia, virar mestre. Então, no final das contas, a grande conclusão é a transformação que cada sistema oferece. Um deles te reduz a uma transação, te transforma em mercadoria, o outro te constrói, te transforma numa força para a justiça, para a reconstrução. A escolha é entre virar moeda ou virar força. E a história toda nos deixa com essa última reflexão. Karma não é moeda, karma é espelho. O nosso valor não é algo que pode ser comprado ou vendido, é só um reflexo das nossas escolhas, do trabalho que a gente coloca no mundo, do caminho que a gente decide construir. A verdadeira pergunta, no fim, não é quanto custa, mas sim o que a gente escolhe construir.